O Espírito Santo é uma figura central e de profundo significado teológico e espiritual. Sua presença é entendida como a manifestação ativa de Deus na vida dos crentes, operando de maneira transformadora e capacitadora. A compreensão do Espírito Santo vai além de uma mera doutrina. É a experiência viva da presença divina, guiando os fiéis em sua jornada espiritual e na busca por uma vida alinhada com os princípios divinos. A Bíblia Sagrada é a fonte primordial para a compreensão das ações do Espírito Santo na vida das pessoas. Ela revela os propósitos e obras do Espírito, oferecendo um entendimento profundo e esclarecedor para os que buscam compreender essa dimensão da fé cristã. Agora veja 4 das principais ações do Espírito Santo na vida das pessoas. E a primeira delas é a convicção do pecado. Uma das experiências mais profundas e transformadoras na vida de um indivíduo. Ela não é apenas um processo de apontar erros, mas uma obra poderosa que visa despertar a consciência para a realidade espiritual e moral da humanidade. O Espírito Santo age de forma singular ao trazer essa convicção do pecado às pessoas. Em João 16:8, encontramos as palavras de Jesus sobre o papel do Espírito Santo nesse processo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus revela que a obra do Espírito não se limita a um grupo seleto de indivíduos, mas é dirigida a todo o mundo, evidenciando a universalidade do chamado à consciência espiritual. A convicção do pecado não é uma experiência fácil ou agradável. Ela confronta o ser humano com sua condição moral diante de Deus, revelando a necessidade urgente de arrependimento e reconciliação. Muitas vezes, essa convicção pode ser acompanhada por sentimentos de angústia, culpa e até mesmo desespero, pois confronta diretamente a nossa natureza pecaminosa e a distância que separa o homem de Deus. No entanto, é importante compreender que essa convicção não é para nos deixar em desespero, mas sim para nos conduzir ao arrependimento genuíno e à busca pela reconciliação com Deus. Ela é o primeiro passo na jornada de transformação espiritual, pois nos confronta com a realidade do pecado e nos motiva a buscar uma mudança de vida. O arrependimento genuíno é mais do que simplesmente sentir remorso pelo pecado cometido. Ele envolve um profundo reconhecimento da nossa necessidade de perdão e restauração, bem como uma decisão firme de abandonar o caminho do pecado e seguir os princípios divinos. O apóstolo Paulo descreve essa experiência em 2 Coríntios 7:10 ao dizer: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. A convicção do pecado também nos leva à compreensão da justiça de Deus. Ela nos faz perceber que Deus é justo em julgar o pecado e que a sua santidade requer uma resposta adequada à nossa condição pecaminosa. Essa compreensão da justiça divina nos leva a reconhecer a nossa necessidade de salvação e a buscar a misericórdia e o perdão que só podem ser encontrados em Cristo Jesus. Além disso, a convicção do pecado nos conduz ao entendimento do juízo vindouro. Ela nos faz compreender que um dia todos prestaremos contas diante de Deus pelos nossos atos, e que a sua justiça será plenamente manifestada. Essa consciência do juízo nos incentiva a viver de acordo com os princípios do reino de Deus e a buscar uma vida de retidão e santidade. É uma obra essencial na vida do crente, pois nos confronta com a realidade espiritual, nos motiva ao arrependimento e à busca pela reconciliação com Deus,
e nos leva a uma vida de justiça e retidão diante do Senhor. Que possamos estar abertos à obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele nos conduza ao arrependimento genuíno e à vida de santidade que agrada a Deus. A segunda ação é a renovação e regeneração. Essas obras magníficas não apenas impactam a esfera espiritual, mas têm repercussões profundas em todos os aspectos da existência humana. A regeneração espiritual é descrita de maneira vívida em Tito 3,5, onde é mencionada a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como o meio pelo qual somos salvos. Essa linguagem de lavagem evoca imagens de purificação e renovação completa, simbolizando a remoção dos pecados e a restauração da comunhão com Deus. Ao falar de regeneração, estamos nos referindo à ideia de nascer de novo espiritualmente. Jesus enfatizou essa necessidade em João 3,3, quando disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Essa regeneração não é meramente uma mudança superficial, mas uma transformação radical que afeta a essência do ser humano, resultando em uma nova vida em Cristo. A regeneração espiritual é acompanhada pela renovação do Espírito Santo. Essa renovação não se limita apenas à esfera espiritual, mas tem implicações práticas em nossa vida diária. Ela nos capacita a viver uma vida transformada e cheia do amor de Deus. Essa renovação abrange aspectos como a renovação da mente, das atitudes, dos valores e das práticas cotidianas, moldando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Um dos aspectos mais notáveis da regeneração e renovação é o fato de nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa realidade transformadora é fruto da obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a deixar para trás o velho homem, com suas inclinações e pecados, e nos conduz a uma nova vida em Cristo, marcada pela santidade e pela comunhão com Deus. A renovação e regeneração espiritual não são eventos isolados, mas processos contínuos em nossa jornada de fé. Elas envolvem a cooperação ativa do crente com o Espírito Santo, permitindo que ele opere em nós de maneira cada vez mais profunda e completa. Isso requer submissão, humildade e disposição para abrir mão do controle e permitir que Deus faça a sua obra em nós. Além disso, a renovação e regeneração têm implicações práticas em nossa vida comunitária e social. Elas nos capacitam a viver relacionamentos saudáveis, a exercer o amor e a compaixão para com os outros e a ser agentes de transformação em nosso meio. A vida transformada pelo Espírito Santo é uma testemunha poderosa do poder e da graça de Deus, impactando não apenas a vida individual, mas também a sociedade como um todo. Portanto, são obras magníficas do Espírito Santo que nos capacitam a viver uma vida transformada em Cristo. Que possamos valorizar e buscar constantemente essa renovação em nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo opere em nós de maneira poderosa e contínua, moldando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a ser luz para todos. A terceira delas é a orientação e ensino. O Espírito Santo desempenha um papel crucial como guia e instrutor na vida dos crentes. Sua orientação e ensino são fundamentais para o crescimento espiritual e a compreensão das verdades divinas reveladas nas Escrituras Sagradas.
A promessa de Jesus sobre o Espírito Santo como nosso Consolador e Instrutor é uma fonte de encorajamento e confiança para todos os que buscam seguir os caminhos de Deus. Em João 14:26, Jesus fez uma promessa extraordinária aos seus discípulos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa é de extrema importância, pois revela a ação contínua do Espírito Santo na vida dos crentes, capacitando-os a compreender e viver conforme os princípios do reino de Deus. O Espírito Santo, como nosso guia, nos conduz na jornada da fé. Ele não apenas nos indica o caminho a seguir, mas também nos capacita e fortalece para enfrentar os desafios e as provações que encontramos ao longo do caminho. Sua orientação é sábia, amorosa e firme, guiando-nos na direção da vontade de Deus para nossas vidas. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo nos guia e instrui é através da compreensão das Escrituras Sagradas. Ele ilumina nossas mentes para entender as verdades reveladas na Palavra de Deus, revelando-nos o significado profundo das passagens bíblicas e aplicando-as de maneira prática e relevante em nossa vida diária. O Espírito Santo também nos ajuda a discernir entre a verdade e o erro, capacitando-nos a distinguir as doutrinas e ensinamentos que estão alinhados com a Palavra de Deus daqueles que estão em contradição com ela. Sua orientação nos protege contra o engano e nos fortalece na fé, permitindo-nos permanecer firmes nas verdades do Evangelho. Além disso, o Espírito Santo nos ensina a viver uma vida de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele nos capacita a praticar o amor, a bondade, a paciência, a humildade e outras virtudes cristãs, transformando nosso caráter à semelhança de Cristo. Seu ensino não é apenas teórico, mas prático e transformador, impactando todas as áreas de nossa vida e relacionamentos. O Espírito Santo também nos guia em nossas decisões e escolhas, revelando-nos a vontade de Deus e capacitando-nos a tomar decisões sábias e alinhadas com os propósitos divinos. Sua orientação nos dá confiança e segurança, sabendo que estamos seguindo o caminho que agrada a Deus e que nos leva ao cumprimento de nosso propósito e chamado na vida. A quarta e última é a capacitação. A capacitação para o serviço é uma das obras extraordinárias realizadas pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Essa capacitação não se limita apenas a habilidades naturais ou conhecimentos adquiridos, mas é uma obra sobrenatural que nos equipa com os dons espirituais necessários para o serviço e ministério na igreja e na sociedade. Em Atos 1:8, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa promessa revela a capacitação extraordinária que o Espírito Santo concede aos crentes para serem testemunhas eficazes do Evangelho e para impactar o mundo ao seu redor. O poder do Espírito Santo não se limita apenas ao aspecto espiritual, mas se manifesta de maneira prática e tangível em nossas vidas. Ele nos capacita com dons espirituais, como mencionado em 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 11, que incluem dons de ensino, profecia, cura, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas, entre outros.
Esses dons são dados pelo Espírito Santo para edificar a Igreja e para o serviço no reino de Deus. A capacitação para o serviço também envolve o desenvolvimento de habilidades e talentos naturais que podem ser usados para glorificar a Deus e abençoar os outros. O Espírito Santo capacita os crentes a desenvolverem seus dons e talentos, orientando-os e fortalecendo-os para cumprir o propósito divino em suas vidas. Além disso, o Espírito Santo capacita os crentes com sabedoria, discernimento e direção para o serviço e ministério. Ele nos guia na identificação das necessidades ao nosso redor e nos capacita a agir de maneira eficaz e relevante para atender a essas necessidades. Sua capacitação nos torna instrumentos eficazes nas mãos de Deus para a transformação de vidas e para a expansão do reino. Não é uma habilidade que podemos adquirir por nossos próprios esforços, mas é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita, fortalece e direciona para o serviço e ministério conforme a vontade de Deus. Portanto, é essencial que estejamos abertos e receptivos à liderança e capacitação do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos use de maneira poderosa e impactante para a glória de Deus e para o bem do próximo. O Espírito Santo é uma presença indispensável na vida do crente, realizando obras profundas e transformadoras. Ao permitirmos que o Espírito Santo opere em nós, experimentamos a plenitude da vida cristã e somos capacitados a viver de acordo com os propósitos divinos. Que possamos sempre buscar uma comunhão íntima com o Espírito Santo, permitindo que suas ações nos conduzam a uma vida de santidade, serviço e testemunho.